Eu precisei romper e talvez você esteja precisando também. Vamos falar sobre dependência emocional desde quando éramos crianças. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que eu caminhava com ela, eu amava a vida daquela amiga e ela sempre foi um pouco mais à frente do que eu, mais esperta, os pais dela deixavam ela ficar mais na rua, já namorava naquele tempo, eu não namorava. E nós tínhamos quase a mesma idade. E eu me lembro que uma certa vez, ela me chamou na minha casa e falou: Lid, eu tenho uma surpresa pra você. E aí eu fui toda emocionada, porque eu falei: nossa, uma surpresa. E ela vendou os meus olhos e simplesmente ela me sentou num passeio onde estava repleto de formiga. Isso mesmo, ela me sentou em um formigueiro. E eu fiquei muito machucada, porque quando eu comecei a sentir as picadas da formiga, já era tarde, porque elas me picaram todas de uma vez e eu fiquei muito mal. E quando eu tirei a venda dos olhos, ela estava rindo muito de mim. E aquilo marcou a minha vida. E eu lembro que eu desci correndo, chamei a minha mãe, e minha mãe ficou muito furiosa com aquela situação, conversou com os pais dela repreenderam ela, né? Naquela época se repreendia os filhos dando uma surra, né? Hoje isso não acontece mais, graças a Deus, mas enfim, na minha época acontecia. E logo após esse episódio, ela veio me pedir desculpas e eu, mais uma vez, aceitei ser amiga dela. A dor tinha passado, as lágrimas tinham cessado e ali estava eu, novamente, dependendo daquela amizade. Os dias se passaram e ela me fez passar por uma outra situação em que eu chorei muito e depois eu aceitei desculpas e ela fez novamente, até que eu mudei de escola e mudei de mentalidade e conheci outras pessoas e eu rompi com aquela amizade. Eu me lembro que ela se casou cedo, porque ela começou a namorar muito cedo, se casou cedo com a pessoa, enfim. E hoje nós temos um contato quase que inexistente através do Facebook, que eu nem utilizo mais, assim. Tem a conta ativa, mas eu nem utilizo. Uma certa vez eu vi que ela comentou em uma foto minha, foto essa aqui, ela fez uma crítica e, enfim, eu terminei não respondendo, mas o que eu quero te dizer com isso é que a nossa dependência emocional começa desde quando nós éramos crianças, que a gente é muito permissivo quando é criança, e isso, conforme não é tratado durante os anos, começa a nos acompanhar na vida adulta, e a gente vai se permitindo aceitar comportamento do outro por conta da dependência emocional, por conta de ser aceito, né? E assim, por conta da própria rejeição. E assim, o que eu quero te dizer é que Deus, muitas vezes, ele vai te levar a um momento de isolamento, né? Ele vai te levantar de algumas mesas, ele vai fazer com que você rompa alguns relacionamentos, seja ele amoroso, seja ele de amizade, seja ele de sociedade, e assim, isso vai lhe custar, porque até você entender de que foi preciso você romper com aquele relacionamento, talvez você se permita a se colocar em situações que não era para você estar, né? Situações de humilhação, situações de desonra, situações de falta de consideração e de tantas outras coisas. Assim, alguns de vocês aqui sabem, né, que me acompanham nas redes sociais, que eu vou fazer 1 ano que eu moro em Portugal, né? Isso é uma outra história que eu vou contar para vocês em um outro momento, mas o foco desse vídeo não é esse. Mas estamos há quase 1 ano, né, fora do nosso país, fora do Brasil, e assim, Deus permitiu que durante esse tempo eu fosse muito forjada no meu emocional. Eu passei por situações logo quando eu cheguei aqui que eu não esperava passar, situações bem dolorosas, profundas,
né, em que eu perguntei para Deus várias vezes por que eu estava passando por aquilo. Logo após de eu passar por este momento, a minha filha mais velha, que também veio conosco para Portugal para estudar com visto de estudante, decidiu que não ficaria mais aqui em Portugal e que ela estaria retornando para o Brasil. Aquilo foi uma outra forja emocional para mim, foi muito difícil, né? Mas eu entendi que a minha filha vai fazer 20 anos, inclusive daqui a alguns dias, que ela precisava tomar um rumo da própria vida. Mas tudo aquilo foi forjando muito o meu emocional. E ainda depois de tudo isso, o Senhor me fez passar por um rompimento, né, de uma amizade que eu tinha durante muitos anos. E assim, foi algo muito complicado, doloroso, desgastante. Mas hoje eu vejo o quanto que foi necessário, né? E claro, nós que amamos o Senhor acima de todas as coisas, nós devemos romper, né, levantar de algumas mesas, obedecendo sempre o princípio, né, do amor, do perdão, por mais que isso nos custe, porque é muito lindo a gente falar de perdão, gente. É muito lindo a gente falar de amor quando nós não estamos vivendo por situações adversas, situações que nos confrontam, né? E assim, a carência, muitas vezes, ela vai te fazer você se permitir a passar por situações que, depois que você passa, quando você para analisar, você fala, meu Deus, por que eu me permiti passar por isso? Mas eu creio também que o Senhor nos permite passar para que a gente seja moldado, para que sejamos transformados através dessas situações, para que a gente amadureça e que, acima de tudo, a gente aprenda a depender somente de Deus. Eu sou muito voltada a essa questão do relacionamento, pessoas precisam de pessoas, né? Mas assim, não coloque a sua dependência da sua vida, ou se você estiver num momento de transição, de mudança, né? Não coloque a sua dependência nas pessoas, coloque no Senhor, confie no Senhor. Hoje, a cada dia que passa, as pessoas elas estão mais insensíveis, né? Hoje, dificilmente você tem um amigo que você possa ligar e que você possa desabafar e que você possa chorar no ombro dele, ser acolhido, porque as pessoas estão muito ocupadas. Elas estão sempre preocupadas com a vida delas, com as demandas delas, né? E assim, eu já presenciei algumas situações de eu estar com uma pessoa e um amigo dessa pessoa ligar e ela dizer, ai meu Deus, não acredito que fulano tá me ligando, ai que saco. Aí fala, ouve um pouquinho e fala, eu tô muito ocupada agora e depois eu falo com você. E desligar e dizer assim, nossa, lá vem ela de novo com essa mesma ladainha, com essa mesma conversa, ai que cansativo. E a pessoa do outro lado está completamente desesperada, precisando de uma palavra de conforto. E assim, quantas vezes nós estamos nesse lugar em que precisamos falar, em que precisamos ser acolhidos e não encontramos, né, um colo, não encontramos alguém que possamos compartilhar as nossas dores, as nossas lágrimas, né? E muitas vezes, por não encontrarmos, a gente começa a se submeter a mesas de humilhação, a amizades de humilhação, a casamentos e relacionamentos de humilhação, se invalidando para validar o outro, né? Se permitindo, né, a passar por situações constrangedoras, a situações humilhantes, para poder ser aceito, né? Para não passar pelo vale da rejeição. Né? Mas eu quero te dizer que devemos dar honra a quem nos dá honra, a quem nos honra. Não adianta você honrar as pessoas com as suas palavras se você não honra com as suas ações. E o Senhor, eu não sei se você hoje está passando por esse momento de isolamento, mas se você estiver passando, eu quero te dizer que Deus está te separando para que você amadureça, para que você cresça e para que você abandone essa dependência emocional que você tem,
né? Eu sei que muitas vezes isso vem lá da nossa infância, né? Onde a gente se permite muito, como eu me permiti, né? Passar por situações muito humilhantes, situações que me esmagaram, né? Mas assim, eu precisava ser amiga de alguém, eu precisava ter amigos, né? E precisamos ter amigos. E desde as minhas milhares de decepções que eu tenho passado com pessoas, claro que eu também já decepcionei pessoas, porque nós não somos perfeitos, né? Se nós somos decepcionados, nós também decepcionamos, porque não somos o alecrim dourado de Jesus. Mas quando nós temos histórias profundas, né, de decepções, de rejeições, né? E hoje você se encontra nesse momento de isolamento, eu quero te dizer que o Senhor está te tratando, para que você dependa unicamente de Deus. E a partir de hoje eu quero te ensinar a você orar ao Senhor, pedindo para que Ele apresente os amigos dele para você, né? A minha oração hoje é que, Senhor, me apresente seus amigos, me apresente as pessoas do meu propósito, me apresente as pessoas que possam caminhar comigo, né? E possam me dar colo, me dar ouvidos, né? Eu, como profissional na área de saúde mental, eu vejo o quanto que as pessoas estão carentes, né, de apenas ser ouvidas e serem compreendidas, ainda que seja por um desconhecido, ainda que seja por um profissional na área de saúde, por conta dessa ausência, né, de colo, por essa ausência de amizade. E a cada dia que passa, isso está tão transbordante, isso está tão gritante, né? E assim, não implore por essas mesas, não implore para sentar em mesas em que você não é bem-vindo, não implore por sentar em mesas que não está escrito o seu nome naquele lugar, entende? O Senhor vai te apresentar novas pessoas, o Senhor vai te apresentar novas mesas, novos amigos. E hoje o Senhor está te convidando a você abandonar esse sentimento de rejeição que você tem. Não permita passar por situações de humilhação, porque você depende emocionalmente de alguém. O Senhor, Ele está hoje te convidando a você se libertar dessa rejeição, dessa dependência, para que Ele possa construir uma nova história na sua vida. E ontem mesmo, uma amiga minha, ela mora na Irlanda, e ela falou que durante muito tempo ela serviu algumas pessoas, e quando ela deixou de servir uma única vez, ela foi condenada por isso. E quanto de nós vivemos essa situação? Você só presta quando você está servindo o tempo todo. No dia que você não pode servir, ainda que seja por um motivo totalmente compreensivo, você não presta mais, né? Então você só tem valor quando você agrega valor. Você tem que servir o tempo inteiro, você tem que estar disponível o tempo inteiro. E a partir do momento que você deixa de ser útil, acabou. Então, essas não são as pessoas que o Senhor quer que você caminhe. O Senhor vai começar a te apresentar pessoas que, mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua vulnerabilidade, mesmo na sua indisposição, mesmo na sua capacidade de não estar afim de fazer algo somente para agradar o outro, Ele vai te apresentar pessoas que te acolham mesmo assim. Ele vai te apresentar pessoas que dê valor a verdadeiramente quem você é. Só que para isso você vai precisar ser moldado. Você vai precisar ser rejeitado, para que você cresça e amadureça, para que você dependa unicamente do amor de Deus. A palavra de Deus diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Essas demais coisas também incluem pessoas.
Também inclui novas mesas, inclui novos ciclos, novos relacionamentos, seja eles conjugais, seja eles de amizade, seja ele com uma nova sociedade. Mas o Senhor vai te abrir novas oportunidades quando você se sentar à mesa na qual você foi convidado. Você vai se assentar em lugares onde estará o seu nome. Amém? Receba essa reflexão, essa palavra, envie esse vídeo para quem está precisando hoje se levantar de mesas de rejeições e ser curado. Aproveite, compartilhe, dê lá seu joinha e deixe seu comentário, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.